No último vídeo nós falamos sobre pensamento criativo, pensamento crítico e agora vamos falar sobre duas habilidades que estão diretamente relacionadas a esses dois pensamentos. Hoje nós vamos falar sobre resolução de problemas e tomada de decisão. E essas são duas habilidades essenciais para que a gente consiga viver bem e ter saúde mental. Isso porque quando eu tenho habilidade de resolução de problemas e tomada de decisão, eu consigo manejar muito melhor as situações do dia a dia e me sair bem na resolução dessas situações. Quando faltam essas habilidades, quando eu tenho déficits nessas áreas, então eu costumo gerar estresse em torno das situações problemáticas ou outros tipos de reflexos emocionais, de problemas emocionais em torno dos problemas com os quais eu estou lidando. E é isso que muitas vezes traz os pacientes até a terapia. A capacidade de resolução de problemas, como o próprio nome já diz, está relacionada à nossa capacidade de resolver problemas. Isso em 3 passos. Essa habilidade vai envolver a capacidade de percorrermos 3 passos. O primeiro é a identificação do problema. Quando eu tenho capacidade de resolver problemas, eu consigo identificar bem qual é o problema, ao invés de ficar confundindo algumas situações com o problema em si. Uma vez que eu identifico qual é o problema, então eu dou um segundo passo, que é o de entender a causa desse problema ou aquilo que dá manutenção ao problema. Qual é o meu repertório, qual é o meu hábito, o meu comportamento, ou quem sabe uma situação externa, o comportamento do outro que mantém esse problema ou que originou esse problema e que tipos de comportamentos são necessários para que esse problema possa ser resolvido. E aí eu posso dar o terceiro passo, que é o de levantar as alternativas que eu tenho para lidar com esse problema. Aqui vai entrar em ação o pensamento criativo e o pensamento crítico. Com o pensamento crítico, eu analiso adequadamente a situação e consigo definir qual é o problema e entender a sua causa e a sua manutenção. E com o pensamento criativo, eu consigo levantar diversas alternativas para lidar com esse problema. Vou dar um exemplo de como muitas vezes as pessoas têm dificuldade em identificar corretamente qual é o problema. Uma pessoa que está tendo problema na relação conjugal, ela pode facilmente pensar que o problema dela é que o marido ou a esposa não a ama, o meu marido não gosta de mim, ou o meu marido é desorganizado, enfim. Identifica isso como sendo o problema, quando na verdade o problema não é bem esse. O problema pode ser: eu e meu marido temos formas diferentes de demonstrar afeto e nós não estamos conseguindo compreender adequadamente a forma um do outro. Ou então, eu e o meu marido temos hábitos diferentes para lidar com as nossas coisas, com a nossa organização, e nós não estamos conseguindo entrar num acordo sobre como vamos nos organizar dentro da nossa casa. Percebe que faz diferença você entender o problema como sendo meu marido é desorganizado ou meu marido não me ama, e você perceber que o que há na verdade é uma diferença entre vocês e que vocês não estão conseguindo harmonizar, encontrar um meio termo nessas diferenças? Isso com certeza aponta muito mais para um caminho de uma solução do que simplesmente a conclusão anterior, que é o que muitas vezes as pessoas têm quando chegam até a terapia. A habilidade de tomada de decisão vai então complementar a habilidade de resolução de problemas, porque quando você deu o terceiro passo para resolver um problema e levantou várias alternativas usando o seu pensamento criativo, você agora vai precisar tomar uma decisão. E há pessoas que chegam até esse ponto, mas não conseguem avançar, exatamente porque não possuem essa habilidade. Muitas vezes são pessoas que possuem esquema de dependência a vida inteira, outras pessoas tomaram a decisão por elas e elas simplesmente não conseguem fazer uma escolha. Você com certeza conhece alguém assim. Alguém que quando sai para comer alguma coisa com os amigos, espera os outros pedirem e aí pede o mesmo, pede um igual. Esse tipo de pessoa encontra muita dificuldade para lidar com os problemas do dia a dia, porque se sente travado na resolução dos problemas e não consegue avançar sem que outras pessoas se envolvam com os seus problemas, o que pode ser absurdamente limitador, uma vez que nem sempre nós podemos depender de terceiros para lidar com as nossas situações, problemas. E, portanto, isso acaba impactando a saúde mental e a qualidade de vida da pessoa também. A terapia, então, vem ajudar o paciente a desenvolver também essas habilidades, da mesma forma como eu comentei no último vídeo, que ajuda a desenvolver as habilidades do pensamento crítico e criativo, que são tão necessários para a resolução de problema e tomada de decisão.
O terapeuta, o psicólogo que está trabalhando com o paciente também precisa ter essas habilidades. Então, se você é terapeuta e você tem deficiência nessas habilidades, você também precisa de ajuda. Porque o terapeuta precisa ser capaz de entender corretamente qual é o problema do paciente, de identificar o que no repertório do paciente dá manutenção ao problema que ele vive, ou identificar outras variáveis que estejam dando manutenção a esse problema e também de levantar as melhores alternativas para a intervenção terapêutica com esse paciente ser uma intervenção eficaz. Então, se você é terapeuta, mas você tem deficiência com essas duas habilidades, você precisa procurar ajuda, porque isso certamente vai impactar fortemente a qualidade do seu trabalho. Na próxima semana nós estaremos encerrando essa série de habilidades para a vida. Falaremos sobre a habilidade de relacionamento interpessoal. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço e até a próxima semana.